Tá gravando. Estamos a 1 minuto, né? Então, vamos iniciar pontualmente, né? Desta vez. Então, vamos dar início à última sessão do dia, que também é a sessão de encerramento do nosso evento, contando aí com o seminário do professor André Leum, que fez doutorado em 2008, lá no grupo da USP, foi orientado pelo professor Dilson, aqui o professor Marcelo Gomes, aqui do grupo, né, onde ele fez o doutorado. E atualmente o André trabalha na UFPA, no Departamento de Física da Universidade Federal do Pará. André trabalha com teoria quântica de campos, com supersimetrias, com não comutatividades, né, geração dinâmica de massa, gravitação quântica. Ele trabalha com diversos temas aí na teoria de campos. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui, André, no nosso evento, na nossa comunidade, né, da qual você faz parte. E gostaria de deixar a palavra com você nesse momento, para que você faça o encerramento aí do nosso evento com o seu seminário. Muito obrigado. Eu que agradeço, a satisfação é toda minha de poder dar um seminário aqui no evento que vocês estão organizando, que organizaram, que estão de parabéns, né? Um evento realmente muito bacana, como sempre é presencial. Infelizmente esse ano a gente teve que partir para esse encontro virtual, mas de qualquer maneira é muito bom estar aqui ouvindo vocês, vendo o rosto de vocês pela internet, e para mim é realmente uma grande satisfação. E uma responsabilidade, né? Você falou, as palestras de encerramento, poxa vida, já senti o peso da responsabilidade. Bem, muito obrigado. Eu vou falar então da estrutura de vácuo, né, numa extensão invariante de escala do modelo padrão, que é basicamente estudar o mecanismo de Coleman-Weinberg no modelo padrão. Tá? Esse trabalho está sendo feito em colaboração com o Ronaldo Carlotto Batista, da UFRN, com Adilson José da Silva, que foi meu orientador de doutorado, né, da Universidade de São Paulo, e o Juan Souza, que é um estudante meu da UFPA. Em particular, o Ronaldo é o cosmólogo do grupo, tá? Ele vai ajudar a gente a discutir um pouco das implicações cosmológicas do nosso trabalho. O trabalho está dividido em 3 partes, quer dizer, essa apresentação está dividida em 3 partes. Né? Vou fazer uma introdução falando sobre geração espontânea de massa, no mecanismo de Higgs, o mecanismo de Coleman-Weinberg, e como a gente pode fazer para usar, ou uma forma para se usar a equação do grupo de randomização para calcular o potencial efetivo, e assim determinar a geração dinâmica de massa. Na segunda parte, eu vou falar de uma extensão invariante de escala do modelo padrão, que é basicamente acoplar campos escalares ao modelo padrão via uma interação chamada portal de Higgs, que é uma interação desses escalares simplesmente, que são singletos de gauge, acoplar diretamente com o Higgs. E, no fim, fazer as considerações finais. Simetrias, elas desempenham um papel fundamental em teoria quântica de campos, né? Elas nos ajudam a entender como as partículas, agrupar partículas que se comportam mais ou menos da mesma forma, né? São os multipletos de partículas. Elas restringem de forma grande o número de interações que a gente pode considerar, né? Para um dado modelo ou na natureza, além de, obviamente, dar a relação com as grandezas conservadas. Né? A gente conhece o teorema de Nether. Né? Simetrias, elas podem ser espontaneamente quebradas, ou, como o Coleman prefere chamar, de escondidas. Né? Por exemplo, no modelo de campos escalares em interação eletromagnética, esse é o chamado modelo de Higgs, né? Essa lagrangiana é invariante de calibre 1, mas se eu tenho o potencial o potencial de alta interação dos campos escalares dado por essa expressão, aqui com um sinal trocado, né, na parte φ quadrado, um sinal de menos, isso faz com que o φ igual a 0
seja um ponto de máximo local. Tá? A princípio, na teoria clássica, isso não tem problema, mas a gente não consegue quantizar esse tipo de situação, né? Ou seja, em torno de um máximo local, porque se a gente tentasse quantizar, ou seja, em torno de φ igual a zero, isso levaria a coisas que não respeitariam a unitariedade, né? Ou seja, a probabilidade não seria conservada, ou seja, nós teríamos coisas do tipo uma partícula que pode sumir no vácuo, né? Ou uma partícula aparece do vácuo do nada, enfim. Então, se a gente quer dar uma descrição quântica para essa teoria, para esse modelo, nós temos que quantizá-lo em torno de um ponto de mínimo. Tá? Então, a gente expande a Lagrangiana em torno, não de φ igual a zero, como está aqui, né, mas em torno de um φ igual a V, por exemplo, tá? Que é um ponto aqui. V é a distância, basicamente, entre zero e esse ponto de mínimo. Ao fazer isso, nós temos, então, um vácuo que não respeita as mesmas simetrias da Lagrangiana, e como resultado aparece, sei lá, no fundo, a minha Lagrangiana ainda possui a simetria, mas ela está, de certa forma, escondida. Tá? E o que acontece, digamos, o principal resultado, talvez, seja a geração de massa para um modo aqui do campo escalar, né? Além de uma massa para o campo de calibre desse modelo. Tá? É esse mecanismo que acontece geração de massa para as partículas do modelo padrão, exceto o neutrino. Né? Então, os bósons vetoriais, W+, W- e Z0, por exemplo, recebem massa de um mecanismo de Higgs, né? É esse mecanismo. Além da própria massa do Higgs. Agora, uma coisa importante é esse termo do potencial. Né? Então, um termo que eu tenho um parâmetro massivo, é o único parâmetro massivo do modelo padrão, né? Ou, no caso aqui, do modelo de Higgs. Tá? E a pergunta é, e se eu tiver um modelo que é invariante de escala em nível clássico? Tá? Então, eu faço aquele μ igual a zero. Isso significa que os parâmetros da minha teoria são todos adimensionais. Nesse caso, eu tenho lambda, o autoacoplamento aqui dos campos escalares, e tenho também a carga elétrica que aparece aqui dentro dessa derivada covariante. Classicamente, o potencial é essa linha que está em azul aqui. Tá? Ele fica torto aqui porque eu estou meio nervoso, eu acho. Tomar uma para firmar o pulso. Enfim, mas essa linha em azul. Você quantiza esse sistema e calcula correções radiativas, né, para a população efetiva. O limite de baixa energia dela é o potencial efetivo. E o potencial efetivo ela tem uma expansão, digamos, em gráficos de Feynman, esquematicamente falando, dessa forma aqui. Tá? Então, eu tenho o potencial clássico, que é dado por isso, tá? Mais essas bolhas de vácuo, que é um loop, 2 loops, né, e 3 loops e mais loops aqui nessas reticências. Em particular, essa bolha de vácuo de um loop nada mais é que o log, né, do determinante de um operador quadrático que aparece ao expandir essa Lagrangiana efetiva, essa Lagrangiana, né, em torno de um campo de fundo. Você está calculando o potencial chamado para um campo de fundo. Então, considerando só a parte clássica mais correção em um loop, né, eu tenho essa expressão aqui. Isso vai levar um φ4a menos b, logaritmo natural de φ² sobre v², onde esse v² é a escala de renormalização, que é escolhida como sendo o mínimo do potencial. Tá? Essas reticências aqui são essas contribuições todas. Tá? Eu só estou pegando a contribuição de um loop. Então, esse potencial efetivo tem que satisfazer algumas condições. Que condições? Condição de renormalização. Essa condição de renormalização, condição de renormalização de Coleman-Weinberg, ela vincula basicamente a renormalização desse lambda, que é a derivada quarta do potencial clássico em relação a φ, né, ao campo de fundo. Vai ser lambda, ao menos de um fator numérico, aí, né, mas vai ser lambda. Tá? Então, e essa parte do potencial efetivo, essas coisas todas. Tá?
Então, aqui vai ter calcular essa derivada quarta do potencial efetivo num certo ponto φ igual a V, vai ter aqui um certo polinômio, né, das funções dos parâmetros da teoria. Lambda, no caso, a carga elétrica, né, enfim, e o próprio V. E aqui também, esse mesmo potencial efetivo tem que satisfazer a condição de mínimo do potencial. Né? A primeira aqui, condição de extremo, que é a derivada do potencial, a derivada primeira do potencial em φ igual a V tem que ser zero, então, e que a derivada segunda tem que ser positiva. Então, é a condição de mínimo do potencial. O que acontece é que essas correções radiativas faz com que esse φ adquira um valor esperado no vácuo diferente de zero. Então, as correções radiativas fazem com que esse potencial clássico aqui se torne esse aqui, parecido com aquele do Higgs, né? Que só está na direção do φ. Tá? Então, ele desloca, basicamente, o mínimo por uma grandeza V. Isso significa que eu tenho, então, um valor esperado no vácuo para φ que é igual a V. Tá? Semelhante ao mecanismo de Higgs. Mas aqui, essa escala que aparece, né, a escala de mínimo, aparece por correções radiativas. Ela é uma espécie de diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Tá? Diga-me como interages, Higgs, que eu vou te dizer qual é a sua massa. Então, a massa do Higgs é toda gerada pelas interações, pela sua autointeração e pela interação com as outras partículas. Nesse caso, simplificado, né, essa massa vai depender, basicamente, da carga elétrica e do seu autoacoplamento, né, o lambda. A condição de mínimo exige que lambda seja proporcional à carga elétrica quarta. Então, o que está acontecendo aqui é o que o Coleman chama de transmutação dimensional. Inicialmente, nós tínhamos um modelo, uma teoria, que possuía dois parâmetros adimensionais. Agora, a teoria quantizada, nós temos dois parâmetros, na verdade, livre. O lambda pode ser escrito em termos da carga elétrica, ou vice-versa. Né? Nós temos um parâmetro adimensional, a carga elétrica, e nós temos um outro parâmetro agora dimensional, que é a escala de renormalização, que a gente escolhe como sendo o mínimo do potencial. Tá? Então, então, a escala, pensando no modelo padrão, a escala eletrofraca ela é gerada pelas correções radiativas. Tá? Então, digamos, o modelo padrão com μ igual a zero, o μ que aparece aqui, ele tem um parâmetro a menos, né? Basicamente. Então, enfim, é isso. Só que o que acontece? A gente nota que a massa do escalar gerado ele é menor que a massa do bóson do bóson vetorial, né? Aqui a massa do fóton, né? Enfim. Por quê? Porque esse acoplamento à carga elétrica aqui ela é um acoplamento perturbativo, né? Muito menor do que 1. Isso faz com que a massa do campo escalar seja muito menor que a massa do bóson vetorial, que ganhou massa pelo mecanismo de Coleman-Weinberg. Então, qual é a implicação disso no modelo padrão? Se eu considerar só o setor bosônico do modelo padrão, isso significa que a massa do Higgs é menor do que a massa do Z0, por exemplo. Está errado? Então, a massa gerada pelo mecanismo de Coleman-Weinberg é muito pequena, a princípio, quer dizer, considerando só o modelo padrão. Só que tem um problema adicional que é muito mais problemático do que isso. Que, na verdade, o potencial é completamente instável ao colocarmos os fermions. Na verdade, o principal problema aí é a existência, brincadeira minha, né, do quark top. Porque o acoplamento de Yukawa do quark top, que é aproximadamente 1, faz com que o potencial de Coleman-Weinberg, esse cara em amarelo aqui, seja instável. Vai ficar claro quando eu mostrar os resultados na extensão do modelo padrão, e aí eu vou poder discutir um pouco mais sobre isso. Tá? Mas o mecanismo de Coleman-Weinberg no modelo padrão, puro e simples, não funciona porque o potencial é instável. Né?
E quem gera essa instabilidade, basicamente, é o acoplamento de Yukawa do quark top. Esse acoplamento é o que gera massa aos quarks, nesse caso. Bem, em particular, o quark top. Bem, existem várias formas de se calcular o potencial efetivo, né? E uma delas, muito poderosa, é a gente usar a equação do grupo de renormalização para calcular esse potencial efetivo. Tá? Então, essa é a equação do grupo de renormalização, no caso, para um modelo ali de Coleman-Weinberg, ou de Higgs. E uma análise dimensional simples de diagramas de Feynman, de 1, 2, 3, N loops, né, permite a gente observar que o potencial efetivo vai ser sempre dessa forma. É um φ à quarta vezes um A, mais um B, mais um C, mais um D, onde esse A, B, C, D são coeficientes, né, de uma série de L. L é o logaritmo natural de φ quadrado sobre μ quadrado. μ quadrado é a escala de massa introduzida, a princípio, pela regularização, né? Mas que depois nós vamos poder trocar essa escala de massa de regularização na condição de renormalização para a escala de renormalização, que é o mínimo do potencial. Enfim. Esses caras A, B, C e D, então, são séries desse tipo, onde, né, A, B, C, D tem sempre a mesma forma. Tá? Então, é uma série de potências das constantes de acoplamento envolvidas. Tá? Então, por exemplo, o A1 tem potência 1 na constante de acoplamento, o A2 a potência 2, ou aqui, nesse caso, o produto, né, lambda y, onde, para o mecanismo aí de Coleman-Weinberg, o modelo de Coleman-Weinberg, o y é a carga elétrica ao quadrado. Enfim, a gente consegue organizar o potencial efetivo numa série dessa forma. Aparentemente foi o McKeown que percebeu que, usando o grupo de renormalização, certos termos desses coeficientes estão relacionados entre si. Eles estão relacionados entre si porque a gente percebe isso reescrevendo o potencial efetivo em termos de expansões de log dominantes. Bem, o que está acontecendo? Então, eu tenho um potencial efetivo que tem árvore. Árvore é lambda, tá? Clássico, potencial clássico. Bem, tem constantes que eu vou, obviamente, desprezar nessa análise aqui simplificada. Em um loop, são termos do tipo lambda quadrado, né, que vai ser, basicamente, com uma constante, vezes logaritmo, um loop tem uma divergência logarítmica, mais uma certa constante. Tá? Isso aqui é um loop. 2 loops, eu vou ter uma correção desse tipo aqui. Lambda ao cubo. Aí, em 2 loops tem L quadrado. Opa, vou fazer assim, desculpa. L quadrado. Mais lambda quadrado. Desculpa. Lambda ao cubo L. Mais um lambda ao cubo aqui, né? Tem constantes multiplicando, obviamente. Tá? Mais reticências, que é 3 loops em diante. Então, a gente consegue reorganizar essas coisas de que forma? Essa série aqui, chamada de leading log, né, ou log dominante, é essa série aqui. Ó. Essa, onde a diferença da potência que aparece na constante de acoplamento com a potência do logaritmo é sempre 1. Está aqui, ó, n mais 1. E esses caras que estão em amarelo, agora pintado, que eu escrevi em vermelho, elas estão relacionadas por uma equação, né, uma espécie de relação, uma relação de recorrência, que é dada pelas funções do grupo de renormalização. Da mesma forma, a expansão, digamos, subdominante aqui, na expansão de logs dominantes, é esse cara aqui, lambda quadrado vezes L elevado a 0, lambda ao cubo vezes L, mais outros termos, né, que seria o lambda à quarta vezes L quadrado, e assim sucessivamente, que também estão relacionados pelas equações do grupo de renormalização. Isso faz com que, basicamente, se eu tivesse só uma constante de acoplamento, ou seja, esquece a carga elétrica, essa relação de recorrência pode ser somada. Isso daqui pode ser somado né, até o infinito. Então, eu consigo somar toda uma série, ou seja, eu estou conseguindo inserir no meu potencial efetivo
contribuições de laços maiores usando só funções do grupo de renormalização calculadas no número de laço menor. Ou seja, se eu consigo calcular as funções do grupo de renormalização em um loop, eu consigo determinar toda essa série de log dominante, tá? Ou até a ordem que eu queira, em N. Isso, basicamente, o que eu estou fazendo é introduzindo correções de loops maiores, que esse caso aqui em 2 loops, dentro do potencial efetivo. Então, eu consigo melhorar realmente o cálculo do potencial efetivo, né? Fazendo essa identificação. Ou seja, com apenas contas que eu faço em um loop, eu consigo contribuições de ordem loop que eu queira. Tá? Aqui o N. Bem, isso se eu tenho mais constantes de acoplamento. Se eu tenho uma constante de acoplamento, geralmente essa série aqui pode ser somada até o infinito. Se eu tenho funções do grupo de normalização calculadas em 2 loops, eu consigo também calcular essa subsérie de subleading log, né? Log subdominante. Em 3 loops, sub-sub, log dominante, e assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai ver que isso nos ajuda substancialmente na hora de estudar o modelo em si, né? A massa gerada, o valor da constante de acoplamento. Em particular, usando essa abordagem, aqui eu coloquei o potencial efetivo que eu calculei, que é exatamente o que aparece no Coleman, no trabalho do Coleman e do Weinberg, né, do Eric Weinberg. Tá? Lembrando que esse potencial efetivo deve satisfazer a condição de renormalização de Coleman e Weinberg e as condições de mínimo do potencial. Tá? Enfim, o que a gente quer fazer? O Higgs foi observado. Né? Então, o Higgs foi observado e a gente sabe que a massa dele é 125 gigaelectronvolts. Né? Mas tem uma coisa que ainda não foi definida, assim, que não foi medida. É o valor do autoacoplamento do Higgs. O modelo padrão faz uma previsão, porque o modelo padrão, basicamente, o autoacoplamento do Higgs lambda é igual a, se não me engano, é massa do Higgs ao quadrado dividido por 2V ao quadrado, tem que ser. Não, peraí, massa ao quadrado. Isso mesmo, tá? E aí isso daqui dá aproximadamente 0,13. O modelo padrão, a princípio, prevê isso para o autoacoplamento. Tá? Mas ainda não foi medido. Né? A princípio, você precisa... de forma direta, você precisaria espalhar Higgs. Né? De forma indireta, pelo que eu li, você precisa melhorar, usar o acelerador linear, né? Acelerar leptons, nesse caso. Enfim, o que nós vamos apresentar é o seguinte, é um modelo aqui, que é o modelo padrão, porém, com aquele μ igual a 0. Ou seja, é um modelo invariante de escala, em nível de árvore. Tá? Mas a gente vai acrescentar N escalares. Tá? Então, SI é um singleto de gauge, tá? E SI forma um multipleto de OM. E aí eu coloco um acoplamento direto com Higgs, esse é o tal do acoplamento chamado portal de Higgs, e um autoacoplamento para esses escalares desse tipo aqui, Φ4. Então, essa lagrangiana toda é uma lagrangiana invariante de escala. Tá? Estende o modelo padrão por esses N escalares. Seguindo, então, o Gildner-Weinberg, que estudou cálculo do potencial efetivo com mais de um escalar, né? Nós vamos nos concentrar no subespaço de configuração do potencial efetivo que corresponde à direção do Higgs físico. Ou seja, somente o campo do Higgs pode receber um valor no vácuo diferente de 0. Tá? Então, nós vamos manter que esses escalares possuam um valor esperado no vácuo sempre iguais a 0. Para isso, o que nós temos é que o acoplamento do portal de Higgs deve ser positivo, assim como o autoacoplamento dos escalares. Se o acoplamento do portal de Higgs for negativo, pode acontecer
desse termo aqui, porque aqui está lagrangiano, né? Então o potencial seria negativo, o potencial seria isso daqui, negativo. Então nós teríamos um ponto de instabilidade, e aí o S pode ter valor no vácuo diferente de zero. A consequência direta disso seria de uma espécie de mistura com o campo de Higgs, e agora não seria mais o físico, o Higgs que vem daqui. Tá? Então nós teríamos um Higgs que mistura com S, né, e um S que mistura com Higgs, enfim, são duas misturas ortogonais, né? E isso acarretaria, digamos, uma mudança significativa no modelo padrão, né? Toda a interação com Higgs acontece via o complemento com H, mas H agora não seria o campo físico, enfim. Bem, não seria, a matriz de massa não seria diagonal, né? Enfim, nós estamos concentrados, então, para lambda positivo, tá? Do portal de Higgs, fazendo com que o único campo que pode ter um valor no vácuo diferente de zero aqui, ou ganhar por correções radiativas um valor no vácuo diferente de zero, é o campo do Higgs. Então a gente calcula o potencial efetivo para o campo de Higgs. Usando o grupo de renormalização, aqui estão as funções do grupo de renormalização, tá? A dependência das funções do grupo de renormalização nos outros acoplamentos, acoplamento de gauge, G, G', são omitidos aqui, mas a gente leva em consideração nos cálculos, porque senão fica muito grande, isso não caberia num slide. A gente não leva em consideração as funções do grupo de renormalização que não interagem diretamente com Higgs, tá? Porque eles vão contribuir em ordem muito baixa, praticamente não vai alterar o resultado. Desculpa, uma ordem muito alta, né? Ou seja, vão contribuir muito pouco, sei lá quantos casos decimais, em matemática acho que nem consegue ver isso. O programa que eu uso para calcular essas coisas. Então, através da equação do grupo de renormalização, a gente obtém os termos log dominantes do potencial efetivo, tá? Onde esses caras aqui, esses coeficientes, para n maior ou igual a 1, n igual a 0 é o lambda, tá? O acoplamento do Higgs, o autoacoplamento do Higgs. Ou seja, o C0, LL é igual a lambda. Todos os outros são dados por essa equação. E aí, o que eu faço? O que eu devo fazer? Pego o potencial efetivo, e o potencial efetivo deve satisfazer essas condições. Condição de renormalização de Coleman-Weinberg e a condição de mínimo. Agora eu tenho digamos, uma informação extra, que eu sei quanto vai a massa do Higgs. 125 gigaelectronvolts. Nesse caso, a massa do Higgs ao quadrado, ele ao quadrado. A massa dos escalares vem do acoplamento em árvore com Higgs. Vai ser dado pelo lambda HS, ou seja, o acoplamento do portal de Higgs com a escala ao quadrado, SV a escala eletrofraca. Então, necessariamente, a massa dos escalares ao quadrado vai ser dado por essa expressão. O objetivo é sempre determinar, no fundo, tá? Usando aquelas equações, né, as condições, um par lambda e lambda HS, lambda e lambda portal de Higgs, perturbativo, ou seja, eu não quero que esses lambdas sejam, essas constantes de acoplamento sejam maiores do que 1, tá? Que satisfaz esses dois vínculos, digamos, essas duas equações. O potencial efetivo em um laço, coloquei só o resultado em um laço aqui, para exemplificar o que está acontecendo, né? É dado dessa forma. Aqui também só coloquei os acoplamentos do Yukawa com top, né? Yukawa top e o autoacoplamento lambda e o acoplamento do portal de Higgs. Para que a condição de mínimo seja satisfeita, a gente tem uma identificação das constantes de acoplamento aqui. Então, lambda deve ser, né, por conta da transmutação dimensional. Esse lambda vai poder ser reescrito, o autoacoplamento do Higgs vai ser reescrito em termos de outras constantes de acoplamento do meu modelo. Então, o que a gente tem, basicamente, é essa expressão, tá? Onde a gente vê aqui que o lambda vai ser igual a n, né, o número de campos escalares extras, né, vezes o portal de Higgs, aqui o complemento de portal de Higgs ao quadrado, menos o Yukawa top a quarta. Veja, se n igual a zero, o lambda é negativo. O potencial de Coleman-Weinberg instável. Além disso, para n igual a zero, a gente vê que a derivada segunda do potencial, no mínimo, seria negativa, por conta do Yukawa top. Tá? Então, o potencial efetivo de Coleman-Weinberg, nesse caso, seria uma coisa assim.
potencial instável. Mas, ao acrescentar esses escalares, isso salva, basicamente, esse comportamento, né? E aí a gente tem que encontrar tais valores, né? Valores que, de lambda e n, basicamente, que fazem com que, lógico, se eu puder colocar n igual a 1 milhão, sei lá, né? Enfim, dependendo de quanto vale o portal de Higgs, isso vai fazer com que o lambda seja positivo. Tá? Mas eu quero também que o lambda, autoacoplamento do Higgs, seja perturbativo, ou seja, não pode ser maior que 1. Enfim, tem toda uma brincadeira para fazer. E um loop, o que a gente obtém é esse resultado, tá? Que o autoacoplamento do Higgs vale 0,47, mas o autoacoplamento aqui do portal de Higgs vale 1,26. Bem, esse 1,26 não chega a ser tão problema, porque na expansão perturbativa, geralmente essas coisas são divididas por 4π, né? Cada gráfico vai aumentando aí um fator de π, não lembro se é π² agora, enfim. Mas isso vai... Então, 1,26 está no limite perturbativo aí para a interação de portal de Higgs. Esse resultado que a gente obteve é um resultado semelhante ao resultado desses caras aqui, Endo e Sumino, de 2015, para n igual a 12. Tá? Então, esse resultado aqui que eu coloquei é um n igual a 12. Só para poder comparar. Esses caras fazem, basicamente, em um loop o potencial efetivo e usam uma forma diferente, uma técnica diferente para calcular correções devido ao grupo de renormalização. Mas eles dizem no paper que eles conseguem, dado as funções do grupo de renormalização, em um loop, eles conseguem arranhar alguma coisa em 2 loops. Tá? Mas é mais ou menos como a gente, só que essa técnica que a gente está usando, a gente consegue arranhar em loops que eu quiser. Tá? André? Tenho quantos minutos? André, com licença, 5 minutos. Tá. Já estou terminando. É o último slide de conteúdo. Então, o potencial efetivo em ordem log dominante é dado dessa forma. Tá? E a gente vai até L². Não adianta ir a L5, a L6, porque essas contribuições de L maior do que 4, né, L lembra esse logaritmo aqui, eles não vão contribuir para o contratermo, e o contratermo é o que ajuda, digamos, é o que contribui na hora de determinar a massa das partículas. Tá? Então, como as correções de L5 já não contribuem para o contratermo, uma vez que lembra que a condição de renormalização é derivada de V, derivada quarta de V em relação a φ, a quarta, ou H nesse caso, né? Então, esses termos todos em H igual a V vai ser 0, tá? Contribuições de L5 ou maior do que 5, né? Enfim. Então, isso daqui é tudo que a gente consegue, tudo que importa para esse potencial efetivo no sentido de massa gerada. Então, a gente tem aquelas equações e resolve as equações, né? Essas condições, e a gente procura um par lambda perturbativo. Autoacoplamento do Higgs, o acoplamento do portal de Higgs, tá? Em que, lembrando que no modelo padrão, o autoacoplamento do Higgs é 0,13. Então, a gente começa a encontrar valores na região perturbativa, que a gente está procurando, com n igual a 10. Com n igual a 10, no potencial efetivo de ordem log dominante, ele já dá um 0,67. Aí a gente percebe que à medida que sobe o n, aumenta também o autoacoplamento do Higgs. Para n igual a 10, o acoplamento portal de Higgs é 1,16. À medida que sobe o n, ele vai diminuindo. Isso significa que, à medida que o n aumenta, a massa dos escalares geradas diminui. Num trabalho recente, de 2020, grupo basicamente formado por pesquisadores da UFABC, mas tem um que um dos pesquisadores aqui é da Federal de Minas Gerais, né, o Alex Dias, Júlio Leite, se não me engano, Sanches Vega e o Vieira, eles calculando no modelo 331, né, então ele tem um SU3, bem, é o SU3 de cor, SU3 left, então não é o SU2 left, é um SU3 left, é o modelo de extensão do modelo padrão. Então, nesse modelo de extensão do modelo padrão, eles determinaram que a constante, o autoacoplamento do Higgs, por exemplo, não é esse que eu circulei, é esse aqui, é 0,77.
Então, aparentemente, o mecanismo de Coleman-Weinberg faz com que esse autoacoplamento do Higgs é um modelo completamente diferente deles, inclusive o modelo deles é bem mais sofisticado, que eles estão trabalhando, né? Isso dá um lambda 0,77, aparentemente sempre o mecanismo de Coleman-Weinberg leva a autoacoplamento de Higgs que seja razoavelmente grande, né? Então, isso é uma curiosidade interessante. Enfim. Bem, o que a gente pode fazer, né? Tá, estou obtendo uma coisa que é bem diferente, um lambda aqui que é bem diferente do modelo padrão, enfim, o que isso significa, né? Como que... Significa que, quando eles tiverem um aceleradores, né, quando o pessoal que faz os experimentos tiver um acelerador que consiga medir o lambda, eu acho que é o tal do ILC, né, o acelerador linear, ele vai poder decidir se o lambda, se o autocomplemento do Higgs, ou seja, se o mecanismo de Higgs é um mecanismo de Higgs do modelo padrão, ou é um mecanismo de Higgs por outro mecanismo. Né? O outro, por exemplo, o de Coleman-Weinberg. Se ele é gerado, se a massa, se a escala eletrofraca é gerada por correções radiativas, ou é simplesmente, simplesmente entre aspas, não é simples, mas pela inclusão daquele termo de massivo em ordem árvore no modelo padrão. Enfim, o que a gente fez? Esse é um trabalho que está em desenvolvimento. Tá? As implicações cosmológicas a gente vai começar a discutir agora com o Ronaldo. Eu estou devendo isso para ele até. Ele até fez uma brincadeira. Agora que o furacão foi eliminado da Libertadores, começa a trabalhar, né? Enfim, é isso. Então, nós estudamos geração espontânea de massa pelo mecanismo de Coleman-Weinberg numa extensão invariante de escala do modelo padrão. Só esse que a gente fez até agora já está diferente das outras abordagens de outros grupos, né, que também usam, de certa forma, o grupo de normalização para calcular o potencial efetivo. Nós mostramos que em ordem log dominante, o mecanismo de Coleman-Weinberg pode ser o responsável pela geração de massa do Higgs no modelo padrão, tá? Para N maior que 10, maior que 12. Tá? Isso ainda dentro, bem, maior que 12, mas menor que 100. Né? Isso faz ainda que nós temos ali que os acoplamentos sejam perturbativos. Tá? Então, determinamos as massas do Higgs e dos escalares, tá? Em ordem log dominante, e mostramos que a massa desses escalares podem variar aí, dentro de um regime perturbativo, de 107 gigaelectronvolts até 250 gigaelectronvolts. Então, aqui é para o N maior, N menor. N o número de campos escalares. Tais escalares são estáveis, tá? Uma vez que eu estou numa fase, lembra que o autoacoplamento do Higgs é positivo, o acoplamento do portal de Higgs é positivo. Então, os escalares S serão estáveis. E aí são candidatos a, pelo menos, compor a matéria escura. Então, a gente está estudando sobre quais condições. Eu vi em alguns trabalhos que calcula a abundância de modelos parecidos com esse, de partículas escalares, se fosse uma espécie de aquele milagre WIMP, né? De partículas massivas que interagem fracamente. Para ter a ordem de abundância, você tem que ter uma partícula na ordem com massa na ordem de 100 gigaelectronvolts, mas o acoplamento tem que ser da ordem da constante estrutura fina, ou perto disso, uma coisa assim. E o nosso acoplamento, o autoacoplamento, o lambda HS, ainda é muito grande. Isso faz com que a abundância diminua consideravelmente. Então, talvez... mas nessa análise, eles só consideram, na hora de calcular a abundância, interações do tipo assim, né? 2 a 2. 2 partículas a 2. E, no nosso caso, a gente tem interações desse tipo, com o Higgs. Tá? Então, tem que ser feito, né? A gente tem que calcular a abundância para o nosso caso específico e ver quanto desses escalares pode ser matéria escura. Enfim. Mas em cosmologia, eu não tenho muita experiência e estou começando a ler agora por conta desse trabalho. Né? Então, uma coisa que está me animando muito. Olha, os meus mais sinceros agradecimentos e parabenizo demais esse grupo aqui
que sempre está organizando eventos, né? Está fazendo com que a comunidade fique sempre agregada. E são eventos sempre muito bem organizados. Então, eu gosto demais desse pessoal. E vou falar o nome de cada um deles, porque esses caras merecem. Luciano Abreu, Carlos Alberto, Dionísio Bazeia, Francisco Brito, Manuel Messias, Tiago Maris, Rodão da Rocha e Rodrigo Sobreiro. Muito obrigado pelo convite. E também lembrando que o CNPq pagou o meu iPad que estou fazendo a apresentação. E, bem, me ajudou com o computador também, com uma bolsa, enfim. Muito obrigado. Grande André. O Leron foi tão gentil que a gente teve que dar palma, né, Manel? Já quebrou o protocolo, né? Quebramos o protocolo aí. Mas tu sabe que Dionísio não gosta muito desse negócio de quebrar protocolo, né? É verdade, a não ser quando ele quebra. Então vamos estabelecer aí o protocolo e vamos abrir as perguntas aí para a palestra do nosso amigo André. Eu tenho uma pergunta. Boa noite aos todos, agradeço pela oportunidade. Quero fazer pergunta parcialmente em contexto de trabalho que nós fizemos juntos. Se você pode comentar se tem diferença forte entre teorias simples e teorias supersimétricas em contexto desse mecanismo. Bem, obrigado pela pergunta, Albert. De fato, né, a gente fez um trabalho junto em que a gente estuda a possibilidade de, usando esse mecanismo, né, de Coleman-Weinberg. Bem, primeiro, vamos lá. A gente estudou o modelo em 3 dimensões. E é um modelo supersimétrico. A princípio, não existe nenhum teorema de não renormalização que impeça quebra espontânea de simetria por correções radiativas em 3 dimensões do espaço-tempo para teoria supersimétrica. Ou seja, em teorias supersimétricas, em 4 dimensões, existem teoremas de no-go aí que não permitem, né, quebra dinâmica de supersimetria. Tá? Em 3 dimensões não tem esse tipo de teoremas. Então, o nosso objetivo, a princípio, era calcular o potencial efetivo numa teoria em 3 dimensões de Chern-Simons, com extensão supersimétrica, se não me engano foi n igual a 3, né, Albert? Buscando por uma quebra total ou parcial de supersimetria, né, e a geração dinâmica de massa. A técnica em si é praticamente a mesma, né? Nós usamos as equações do grupo de renormalização para calcular o potencial efetivo, e naquele caso, em 3 dimensões, nós não determinamos, quer dizer, nós percebemos que não há quebra de supersimetria por correções radiativas nessas extensões supersimétricas com N maior do que 1. Né? Em trabalhos um pouco mais antigos, usando outras técnicas, inclusive com colaboração dos professores de São Paulo, né, do Adilson e do Marcelo Gomes, a gente mostrou que pode existir geração dinâmica de massa por uma teoria de calibre supersimétrica em 3 dimensões, mas com uma única supersimetria. Mas a supersimetria também não é quebrada. Então, existe só uma quebra espontânea da simetria de calibre. É isso. Quer dizer, eu espero ter comentado o que o Albert pediu para comentar. Oi, André. Tem uma pergunta do Emerson Luna. Oi, André, tudo bem? Opa. Esse tipo de física que você mostrou agora, eu acho muito bonito, esses potenciais efetivos e tal. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, que uma coisa não me deixou claro. Quer dizer, você está usando o mecanismo de Coleman-Weinberg, dentro de um determinado modelo que você mostrou. Não ficou claro para mim que tipo de vácuo é. É um vácuo meta-estável no final ou não? Não. Não. Tá. Então, as condições que a gente tem que a gente busca é justamente a geração de um vácuo estável por correções radiativas. Ok. Outra pergunta, é possível, não sei, eu fiquei pensando aqui,
Porque geralmente quando eu vejo esses tipos de modelos, eu vejo que algumas pessoas usam, por exemplo, uma expansão 1 sobre N para fazer as coisas, e às vezes isso facilita muito a vida, né? Você chegou a estudar nesse modelo um tipo de expansão 1 sobre N, ou algum modelo similar, ou não? Nesse modelo não, usando essa técnica, não ainda. Bem, a gente já estudou também expansão sobre N em modelos supersimétricos, cálculo do potencial efetivo e geração dinâmica de massa, inclusive em colaboração com o grupo da USP, né, o Marcelo Gomes e o Adilson da Silva. Mas em 4 dimensões, ou seja, em extensão do modelo padrão, e usando essa técnica do grupo de normalização, eu não estudei ainda nada relacionado à expansão sobre N. Ok, perfeito. Parabéns aí pelo seminário. Obrigado. Eu acredito que existe uma pergunta aí do professor Carlos Alberto. Obrigado, professor Manuel. André, foi um prazer revê-lo. Gostei muito da apresentação do teu trabalho, realmente de uma forma bem tranquila, né? Se você disse que estava nervoso, eu não percebi, mas é um trabalho muito bonito, rapaz. Eu gostei muito. Esse mecanismo de Coleman-Weinberg é simplesmente uma geração dinâmica de massa, não é? Sim. Né? Não, eu falo isso porque uma vez eu fiz uma geração topológica de massa e dei outro nome, porque era em 4 dimensões, né? Sim. E aí, rapaz, o referi resolveu me mandar um e-mail dizendo, rapaz, só tem geração topológica e geração dinâmica, né? E era o Jaquívio, né? Que me escreveu dizendo isso muito claramente, né? E, geração só existe geração topológica e geração dinâmica, né? Então, mas quer dizer, apesar de chamar esse mecanismo de Coleman-Weinberg, né? Tem nada assim substancialmente diferente das velhas correções de massa por correção quântica, né? Que no fim é o que você acaba fazendo, né? Assim, parte talvez da comunidade chame de mecanismo de Coleman-Weinberg, porque foram eles que fizeram pela primeira vez, né? Esse trabalho deles, inclusive, tem 4.500 citações, é um trabalho muito importante. E eles, inclusive, o que eles chamam é de geração espontânea de massa por correção radiativa. Né? Então, eu até gosto desse nome, geração espontânea, porque daí fica tudo, né? Veja, no fundo é o mesmo mecanismo, né? É um mecanismo em que o mínimo do potencial, em que você tenta, digamos, quantizar uma teoria num ponto que não é o mínimo do potencial. Nesse caso, o que acontece é que o mínimo digamos, é deslocado por correções radiativas. Então, é uma geração espontânea de massa, né, por correções radiativas. Enfim. Mas muita gente chama de... Inclusive, trabalhos meus mais antigos tratam desse tema, chama de geração dinâmica de massa. Tá ótimo, obrigado. Poderia fazer uma pergunta, Manuel? Já estourou o tempo, né? Mas é o chefão, então pode mandar. Se já estourou o tempo. Mas deixa eu perguntar, então. Pode fazer, Dionísio, vai lá. André, não ficou claro para mim. Você faz... Quando você fala no modelo padrão, o Higgs ele é um dupleto, né? E você tem um momento que você, acho que eliminou, né? Vamos dizer assim, trabalhou com singleto, vamos dizer. Você fez uma truncação, uma coisa assim. Você poderia me explicar um pouco disso? Como é? Sim, na verdade, não. Quer dizer, eu posso explicar, é que eu não fiz essa truncação. Ele é um dupleto ali. Só que o grau de liberdade dele, que é carregado, ele é absorvido pelos W+, W-. Né? O mecanismo acaba sendo igual ao do modelo padrão. Então, o que eu estou fazendo quer dizer, eu estou calculando um potencial efetivo. Né? Então, eu calculo o potencial efetivo para um determinado campo de fundo.
Sim, mas isso não tem nada a ver com campo. Não tem nada a ver com o campo de Higgs, isso. Tem, tudo a ver. Aí, Então, isso que eu qual queria é entender. o campo de fundo de quem? Campo de fundo de uma das componentes do dubleto de Higgs. Justamente a componente que não é carregada. Então é isso. Eu desloco, quer dizer, é que agora eu não vou compartilhar a tela, mas eu desloco, quer dizer, eu chamo que o valor esperado no vácuo do campão de Higgs, que é um dubleto, é o campo clássico H minúsculo, da qual eu calculo o potencial efetivo. Mas, digamos, os graus de liberdade ali, que o potencial efetivo, o que é? Eu escrevo os campos clássicos e tem os campos quânticos, que estão ali ainda, e integro sobre os campos quânticos. Essa integração, obviamente, é perturbativa, né, via gráficos de Feynman. Então, a integração sobre esses modos, que é na parte de cima ali do dubleto, né, que eu tenho uma coisa, coluna, né, tipo, primeiro o de cima e o de baixo, quer dizer, eu estou integrando, de certa forma, também, funcionalmente, esses graus de liberdade. E essa integração aparece nas correções ali radiativas, né? Nos gráficos de Feynman. Ele, na verdade, esse grau de liberdade é engolido lá pelos que depois eu vou chamar de W, né? No modelo padrão é toda uma salada, né? Você começa com... Tem mistura de campos, de componentes de campos diferentes, né? De grupos diferentes, enfim. Tá bom, entendi. É isso. Mas está lá. Está lá. Esse grau de liberdade está lá. É que o potencial efetivo é para o Higgs físico. O Higgs físico é só uma única componente escalar. Descarregado. Tá, obrigado. Tem uma última pergunta aí do Pedro Gomes. Opa, vocês me escutam? Sim. Olá, André, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Não, só talvez em conexão com o que o Carlos Alberto falou, só se eu entendi direito, no mecanismo de Coleman-Weinberg, pelo que eu entendi, você tem uma fase só na teoria, né? Ela não tem duas fases a teoria, né? Comparado, por exemplo, quando tem quebra dinâmica, geração dinâmica de massa. Porque a geração dinâmica de massa, ela permite você, justamente, você começa com a massa com um certo sinal e correção radiativa muda o sinal dela. Então, a teoria faz sentido você pensar em duas fases, né? Mas no mecanismo de Coleman-Weinberg, essa correção ela vem com um sinal e não tem como mudar, né? Então, no fundo, a teoria tem uma fase só, tá ela começa sem massa. Ela então, mas e a simetria manifesta. E a simetria manifesta. Então, ao calcular as correções radiativas, eu termino com uma teoria massiva, onde a simetria está escondida. Então, de certa forma, sim, eu acho que é umas duas fases. Lembra muito o que acontece no modelo CPN, né? Apesar que o CPN você tem parâmetro massivo lá de cara, mas você tem lá um escalar, o modelo sigma não linear, né? Você tem escalares que a princípio não são massivos, mas você tem um vínculo. E aí, ao calcular a correção radiativa, ou seja, em ordem 1 sobre n, você termina com um escalar que tem massa, né? E aí você diz que tem uma fase quebrada e uma fase simétrica, né? Eu acho que nesse caso é a mesma coisa. Mas porque eu penso só que a gente pensa assim, ó, quando tem a quebra espontânea lá, mesmo a nível quântico, ou seja, mesmo a ação efetiva, ela reproduz a quebra espontânea. Ou seja, pensa assim, aqui a teoria é a teoria quântica, essa é a teoria correta, não é a teoria de árvore que a gente começa, né? Então, assim, acomoda a quebra espontânea no potencial efetivo. O do Coleman-Weinberg, pelo que eu entendi, é que, no fundo, ele tem uma fase só, né? Vai ter sempre uma... Não sei se está... Então, eu não sei se eu estou entendendo. Enfim, o que eu... É que, para mim, realmente é muito similar ao que acontece no sigma não linear, né? E aí, o que o Coleman-Weinberg é isso, você está calculando o potencial efetivo. Então, para mim, parece que o que você falou é exatamente o que acontece no Coleman-Weinberg e você está falando que tem duas fases. Talvez eu não esteja entendendo a pergunta. Ou o comentário, enfim. Enfim, não sei, talvez a gente já estourou o tempo, precisa encerrar. A gente pode conversar depois. Sim. Mas tá. Eu acho que vocês podem conversar depois também.
Tá bom, obrigado, André. Obrigado, Valeu, obrigado Pedro. pela pergunta. Obrigado, André, novamente. Vamos parabenizar o André mais uma vez, abrindo os microfones. Parabéns a vocês também. Sabe disso. Mais uma vez, um grande evento. E agora chegou a hora final e vou chamar o Rodrigo aí para assumir